Olá, queridos amigos, queridas amigas, boa noite, tudo bem com vocês? É com satisfação que estamos aqui novamente para ter uma conversa sobre um tema que a gente acredita ser bastante importante, em virtude da data que atravessamos, né? Início de ano. Eu espero que todos vocês que irão me ouvir e os que me ouvirão posteriormente tenham tido um Natal de esperança, de harmonia, e uma passagem de ano de muita credibilidade. Credibilidade em dias melhores. Boa noite, querida Magali, seja bem-vinda, minha irmã mais nova. Muito bem, então, só para quem talvez não me conheça ainda, Sueli Aparecida Sanches, conhecida aqui no Núcleo Espírita, Sueli Sanches. Eu sou de São Paulo, capital. Faço parte do Núcleo de Estudos Espírita Caibar Schutel, agora em fevereiro, 12 anos. Então, o tema que a gente se propôs, obviamente sempre com a intuição da espiritualidade amiga, é mudança. Estou vendo aqui que minha conexão está mostrando lenta. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Para mim tá tudo normal, mas qualquer novidade vocês me avisam, por favor. O retorno que vocês me dão, ele chega só depois de um tempinho, 1 minuto e meio, 2 minutos. Está bem? Então, o tema mudança, e nós vamos trazer um artigo que o nosso amigo Leonardo Paixão, que é um orador espírita, também filósofo, teólogo, escritor, enfim, bastante estudioso. O artigo... Boa noite, quem está no Núcleo Espírita, quem entrou como núcleo. Boa noite, Paulo César, meu marido. Então, o texto é: Feliz Ano Novo, obrigada, Léo. Feliz Ano Novo, viver para transcender, por Leonardo Paixão. Então, o texto cita que o psiquiatra e terapeuta criador da logoterapia, que é o Viktor Frankl, ele era de Viena, Áustria. Ele deixou uma profunda reflexão. Quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. Quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. Isso é de uma grande importância. Imagina que profundidade. E o Leonardo Paixão continua. Todos os anos, no decorrer da vida, fazemos planos, buscamos mudanças, até que percebendo o quanto tantas vezes não alcançamos, que passamos a justificar a nossa não tentativa de mudar, com as frases: todos os fins e inícios de ano são iguais, e só mais um dia como o outro qualquer, e dessa forma pensamos a deixar a repetição de erros de lado. Porém,
fica-se internamente com uma sensação de que há possibilidade sim, de que possa haver uma mudança. Para uma maioria das pessoas, segundo nossas observações do comportamento humano, é assim que tem funcionado. O filósofo Heráclito de Éfeso, com a frase Pantarrei, que é tudo flui, deixa claro que na vida tudo está em constante mudança. Aproveitando neste texto para fazer um convite a você, leitor animado, e a você, leitora vivida, para que façam uma retrospectiva de toda a sua vida até este presente momento. Haverá de perceber o quanto de mudanças ocorreu ao longo dos anos. E se perceber em algo ou em algumas questões necessita mudar, aproveite esse tempo que mais uma vez te convida a mudar. Se o Natal traz consigo um espírito de solidariedade, fraternidade, percepção, reconciliação para com o outro, e fazendo refletir em nós o ano novo, traz esse espírito de renovação em sua vida. Só uma pessoa pode realizar isso: você. Claro, há situações que impedem de nós, como questões econômicas, demissões, morte de pessoas queridas e de animais. No entanto, as que dependem e mesmo as a que relacionamos por independente de nosso querer, podemos e devemos agir de modo a aprendermos com elas. O psiquiatra e terapeuta Viktor Frankl deixou esta profunda reflexão, que novamente repetimos. Quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. Quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. Uma reflexão que vem de uma pessoa, ou seja, o Victor, que viveu terríveis experiências em campos de concentração nazista. Portanto, vemos o quanto a vida nos impulsiona a esse movimento. O viver e que possamos viver para transcender, isto é, irmos além do que até agora consideramos nossos limites. Obviamente, não me refiro aqui a somente alcançar melhores condições financeiras, corpos melhores, o que também faz parte. Mas me refiro a ir além e realizarmos o ato de vida, de sermos hoje pessoas melhores do que fomos ontem. E sermos amanhã pessoas melhores do que somos hoje. Sem cobranças, apenas fazendo um movimento para isso e deixando fluir, porque a vida não é estagnação. Ela é feita de movimentos como reflexão e ação. É bastante importante essa reflexão que o nosso irmão nos trouxe. E vou ser sincera, essa reflexão é que me fez trazer esse tema. Então, eu agradeço profundamente. E vamos seguindo nessa mesma linha de movimento. Movimento quando se chega esse ano novo. O que é esse ano novo, se não pleno de esperança? É a espera de quê? De recomeçar. Recomeçar uma vida nova. Na realidade, são metas, são propósitos renovadores para tantas coisas.
Em especial, nós que estamos vinculados, confiantes ou até simpatizantes da doutrina espírita, bem sabemos que o tempo é uma referência humana, mas que todo movimento e propósito é significativo. Ou seja, todos acabamos nos unindo nesse propósito, nessa mudança de ano. E aí que ocorre? A gente se anima, a gente se envolve, a gente entra naquela egrégora, naquele movimento, naquela fluídica, naquele magnetismo em que todos estão com o mesmo propósito. Então, o que a gente deseja é que cada um, na sua peculiaridade, no seu movimento interior, faça o seu melhor, acreditando, acima de tudo, em si, porque é muito importante a gente se valorizar. Tudo na proporção adequada, sem subir no salto, que a gente sobe no salto e acha que sabe tudo. E não é verdade. Então, se confiar em si, ter a certeza que nós todos somos filhos de um Criador que nos ama, que nos quer bem e que deseja o nosso melhor. Só que quem precisa desejar mais que tudo o nosso melhor é nós mesmos. Se ontem não deu certo, vamos continuar tentando. O que o Victor nos colocou? O que pode mudar? Não dá para mudar? O que pode mudar, ótimo. E quando não dá para mudar, a gente tem que rever, a gente tem que se transformar. E isso que é importantíssimo. A questão é quase sempre que esquecemos de o que está nas nossas listas de propósitos. Algumas vezes a gente até faz anotações, eu vou fazer isso ano que vem, meu propósito é esse, é aquele, o que é muito salutar. Porque a gente precisa mesmo ter essas esperanças. Tem coisas que é muito forte, muito grande para a gente desenvolver. Mas isso não tem menor importância. É nos pequenos movimentos que a gente vai desenvolvendo. A gente já acho que citou até em outros momentos esses grandes homens, assim, até financeiramente falando, que foram bem-sucedidos, um Henry Ford e tantos outros. Eles começaram às vezes do pequeno. Aí a família às vezes vai desenvolvendo, vai criando, vai crescendo e tudo isso a gente tem que considerar. Não é só a questão financeira, mas o quanto isso progride, favorece o progresso. O quanto cada um de nós, fazendo o nosso melhor, a gente favorece a comunidade que a gente participa, seja a nossa casa, a nossa família, os nossos vizinhos, o comércio à nossa volta e tudo que faz um movimento para que tudo possa fluir e também tantos outros possam se animar e também repetir essa dose de esperança, dose de acreditar. Estar presente nos propósitos. Eu acho isso assim fundamental. Acho não, eu acredito. Porque você tem que estar vinculado com a sua família, com o seu trabalho, com os estudos, com amigos e, acima de tudo, com o seu lazer. Porque você é humano, mas você precisa viver. Você precisa estar vinculado com o quê? Com tudo que pertence a esse planeta. Porque é esse planeta que te abraça. É esse planeta que te dá as portas para você entender um monte de processo. Mas as coisas estão difíceis. Como é que eu vou acreditar num planeta que tem tanta dificuldade? Ocorre que não dá para a gente resolver tudo.
Claro que não. Mas se você fizer a sua parte, na certa, à sua volta, o mundo se torna mais colorido. Você não vai ver ele só de preto e branco. Você vai ver ele colorido. Porque você é um potencial. E na medida em que você acredita, você envolve a todos, aqueles que acreditam também em você. Porque é efeito dominó. Um vai passando para o outro e vai, como usar um termo assim, vai contaminando. A gente é influenciável. Então, se a gente pode influenciar com coisa positiva, coisa boa, mostrar o lado bom, por que não fazê-lo? E pensar no outro é fundamental. Nós não podemos viver isolados. Óbvio que nem tudo às vezes tem aquela afinidade fundamental, que às vezes é necessária para a gente caminhar mais tranquilo, mas a gente pode fazer o quê? As conquistas. Então, estou vendo aqui que o Leonardo Paixão colocou, isso é fundamental, é preciso saber viver, já que cantava Roberto Carlos. É mesmo, é preciso saber viver. Vamos olhando a nossa lista do que a gente quer mudar, aqueles que preferem fazê-lo, e vamos o quê? Ir de encontro à concretização das realizações, dos nossos sonhos. Nós precisamos sonhar, mas não aqueles sonhos que não faz muito sentido, grande demais, que a gente não vai dar conta, não vai chegar lá. São pequenos sonhos e vai elaborando, e a gente vai construindo. A gente vai construindo como quem gosta de artesanato, se não gosta, pelo menos aprecia. Construindo uma colcha de retalho. E vai juntando um pedacinho aqui, um pedacinho acolá. E isso vai dando o quê? Vai dando um sentido. A minha irmã Magali, que está aqui presente, ela faz parte de uma casa espírita, Seara Reluz, que eles pedem para que as pessoas façam pequenos quadrados de tricô, de crochê, de linha, de lã que você tiver. Só os quadradinhos. E entregue lá, que lá vão ter as pessoas, as costureiras, pessoas que estão disponíveis, voluntárias, para ir depois costurando esses pequenos retalhos, que esses pequenos retalhos vão fazer uma coberta, uma colcha, para agasalhar aqueles que necessitam no momento de frio, é um momento para acalentar. Então, vocês veem que tem muita coisa para ser feita quando a gente deseja auxiliar. E nós temos que entender assim, que nós escrevemos a nossa história, não é o outro. Nós podemos auxiliar o outro, óbvio, porque essa é a vontade do Pai, porque nós somos todos irmãos. Nos dando as mãos, a gente se fortalece, mas cada um tem a sua vida em particular. E essa vida em particular vai fazendo a gente desenvolver o nosso melhor. Então nós precisamos confiar nessas mudanças que a gente pode realizar para ser melhor que ontem. E de preferência, amanhã ser melhor que hoje. Tem alguns pensamentos que eu peguei, que eu acho bastante interessante e trouxe para nós. Hoje respire alegria, esperança e otimismo. Ignore os sentimentos menos bons que possam surgir e lute com garra para ultrapassar todos os desafios. Vocês não podem levantar o dedinho, mas me diz uma coisa, quem é que não tem problema? Quem é que não tem desafio? Todos temos, né? E baseado agora aqui que eu tô vendo que a minha irmã escreveu, e nesses pequenos retalhos, aqueles, né, que foi fabricado manualmente, minha irmã cita assim, e nesse pequenos retalhos tem energia positiva que cada um confeccionou. Olha,
aquela energia que vai aquecer. Isso é bom, né? Olha, arrepiei. A vida sempre oferece novas chances, novas manhãs, são convites para renovar a fé e deixar o ontem descansar. Não vamos ficar debruçados em tudo aquilo que ontem às vezes nos deixou mais assim preocupados, mais tristes. Vamos encarar a realidade. Não é que o ontem não existe no sentido dos problemas que ficaram, dos desafios, mas que a gente possa confiar que hoje é uma nova oportunidade, é um novo dia. Licença que eu vou tomar uma água. Obrigada. Evoluir é uma constante mudança. Bem sabemos que a gente tem muitos anos. Porque a gente foi criado faz muito tempo. E dentro de nós mora muita coisa. E tem coisa que a gente ainda tenta driblar, mas às vezes é difícil. Mas a gente não pode desistir. Nós não podemos desistir de nós mesmos. É prevalecer o seu melhor. O ser humano, ele é egóico, né? É muito voltado para o egoísmo. O egoísmo está sempre querendo prevalecer, né? E essa adaptação, ela faz parte, porque nós somos espíritos num corpo. Imagine a mudança que é vir de uma outra dimensão e se adaptar. Lógico, é o feto que foi fecundado, aquele processo todo. Mas ao você nascer, você tem que encarar, é uma outra atmosfera. Tudo é muito diferente. E a gente, felizmente, tem essa capacidade de adaptação. Mas essa adaptação, baseada em todas as circunstâncias que moram dentro da gente, tem momentos que a gente, lógico, quando estamos mais crescidinhos, vamos dizer, crescidinhos fisicamente falando, né? A gente vai ter um momento de tristeza, outra hora de alegria, outra hora sente a paz. Ou seja, nós, seres humanos, temos oscilações emocionais, instabilidade emocional. E isso por quê? Porque a gente vem aqui com um propósito. Mas aí a gente começa a se envolver tanto com o mundo material, porque ele é deslumbrante, em especial o momento que a gente vivencia com tanta tecnologia, com tantas facilidades. Eu aqui conversando com vocês, eu sou de São Paulo capital, tem gente de todos os lugares do Brasil, muita gente do Rio de Janeiro, outros do interior de São Paulo, enfim, quilômetros que distancia nós, mas a gente está próximo a partir de uma tecnologia além do nosso coração, porque a gente querendo bem, a gente vai estar no canto de todos vocês e vocês também aqui comigo, né? Então, essa variação emocional, ela é natural, mas na medida em que a gente vai se ligando ao alto, vai edificando os nossos pensamentos, as nossas leituras, a gente vai entendendo a importância de uma meditação, da oração. A gente vai modificando e a gente vai ficando o quê? Confiante. E a gente vai se ligando cada vez mais a esse mundo espiritual que está o tempo inteiro nos favorecendo. Nós não estamos só. A gente já citou isso, a gente vai citando, às vezes, a repetir, porque a vida é isso, é repetindo que a gente aprende. A gente vai vendo nessas obras que, através do Chico Xavier, tem muita instrução, assim como tantas outras, a gente observa o quê? Que são muitas dificuldades que do mundo espiritual, depois que a gente transita para lá, a gente, na medida que está mais ligado ao alto, a gente começa a sentir o quê? Uma familiaridade. E aquela pessoa que oscilava muito emocionalmente, ela já não oscila tanto, mesmo estando aqui no planeta.
Ah, mas isso é para espírito evoluído? Não vamos nos prezar. A gente vai estar, na medida da nossa proporção, vinculado com tudo aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente estuda. Chegou aqui agora uma outra amiga, que também é do Rio de Janeiro, Daisy Chanter, que seja bem-vinda, e todos aqui que já passaram, mas eu não consegui falar boa noite a todos, Tacerli, enfim, mas que todos estão sendo muito bem amparados, e eu agradeço sim vocês estarem conosco. E voltando a falar dessa maturidade espiritual, nós temos que deixar o quê? Esse orgulho que atrapalha, esse orgulho que nos distancia da humildade. E o perdão. A mudança nos favorece quando a gente perdoa, porque nós somos muito sensíveis. E às vezes um mal entendido, uma palavra atravessada, às vezes a gente joga muita coisa fora. Como diz o outro no popular, a gente vomita coisas que não deveria fazê-lo. Por quê? Porque nós somos humanos e nós ainda estamos num planeta que estamos vinculados com ele, na proporção do que a gente ainda é. Mas a gente vai melhorar, nós já melhoramos. Lembra que o Leonardo trouxe aqui que a gente muda, felizmente a gente muda. Heráclito de Éfeso, que diz que a gente muda, porque a gente precisa mudar e a gente quer mudar. Aquilo que não está bom, a gente pode cada dia mais deixar melhor. Ah, mas hoje eu falei uma coisa que eu não gostei. Pede desculpas, rever. Como diz outro, conta até 10. E a gente vai chegar lá, com certeza. No capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos falar um pouquinho do poder da fé, porque o que falta também muito em nós é essa firmeza de pensamento, essa necessidade que temos, e faz parte da natureza, de acreditar em mais alguma coisa. Isso faz parte da nossa natureza, porque nós fomos criados, nós temos um ser superior a nós, que é nosso Pai. E essa fé, ela tem um poder muito grande. No item 3, cita-se assim: considera-se a fé confiança que se deposita na realização de determinada coisa, a certeza de atingir um objetivo. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, confere a paciência que sabe esperar, porque estando apoiada na inteligência e na compreensão das coisas, em certeza de chegar ao fim, enquanto que a fé insegura sente a sua própria fraqueza e, quando estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e acredita poder suprir a força com a violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança, enquanto a violência, pelo contrário, é prova de fraqueza e de falta de confiança em si mesmo. Esse texto é muito profundo. Então vocês verificam que os resultados bons, eles estão baseados no quê? Na confiança em si, no Pai de amor, e acreditar nos seus objetivos, traçar e acreditar. Porque vai ter as intempéries, vai ter os desafios, mas a gente não pode desistir. Vai ter aquele que torce e vai ter aquele que já não torce tanto. Vocês conhecem aquela historinha que já comentei com vocês na última vez que estive aqui, que eu acho que histórias, elas fixam bem, né? Acho que pode chamar de fábula, que tinha uma corrida dos animais, tinha vários sapinhos, né, correndo,
E todo mundo gritava, oh, né? O primeiro, o segundo, o terceiro, o décimo, enfim, todos que estavam participando. E tinha um sapinho que estava bem mais lá para trás, mas ele começou a correr. E quando chegou, foi o primeiro lugar. Aí a mãe dele ficou toda feliz, lógico, né? Que estava lá prestigiando. Falou, nossa, seu filho foi muito bem, ele não desistiu, ele estava lá atrás, como é que ele conseguiu? É que ele é surdo. Ou seja, muitos provavelmente não estavam torcendo para ele, mas ele tinha um objetivo. A torcida faz a diferença, mas nem todas as vezes que estão presentes estão torcendo para a gente. Que tudo isso é muito humano, é compreensível. A gente não está aqui para analisar que o outro devia estar do lado dele ou não. Nós estamos aqui para mostrar justamente que, tendo força de vontade, tendo habilidade, segue, vai em frente, que na certa você vencerá. Tem um colunista de grandes veículos, como a Infomoney e Revista da Vida Simples, é o Tiago Godoy. Ele fez uma colocação bastante pertinente, por isso que eu trouxe aqui, inclusive meu marido que me apresentou. A vida era melhor antigamente? Essa é a pergunta. Aí ele cita que há 100 anos atrás, as pessoas não sonhavam em ser feliz. Elas sonhavam em sobreviver. Vocês têm noção do que é isso? Há 100 anos atrás, a pessoa só precisava sobreviver, que era muito difícil. Hoje, ela já quer ser feliz. Ou seja, não tinha um banhinho quente, não existia anestesia, não existia geladeira, ar-condicionado, água tratada, não existia internet. As crianças não chegavam às vezes a 1 ano de idade. As mulheres morriam no parto. As pessoas não viviam como a gente vive em atingir a questão da idade. E não tinha antibiótico. A minha bisavó, a avó da minha mãe, ela se chamava Isabel Espim Garcia. Ela veio a óbito por causa de uma pneumonia, porque não tinha antibiótico. Então, uma dor de garganta, que nos leva a ter mais complicações de questões respiratórias, era o suficiente para essa pessoa falecer, desencarnar. Então, olha o quanto nós temos hoje e qual é a necessidade de valorizarmos. E o Tiago Godoy cita que nem rei, nem os filósofos na antiguidade tinham o conforto que hoje temos. Isso é muito importante, valorizar o que a gente tem. E ele faz uma colocação, é triste, mas ela é real. Conforto que hoje temos. Nunca foi tão fácil estar vivo. E nunca foi tão difícil estar satisfeito. Isso é algo para a gente pensar muito. O motivo é simples e cruel, ele cita. A comparação que a gente mede a vida do outro pelo simples fato do que o outro posta. Ai, gente, não é infantil demais? Ai, desculpa, eu não tô aqui para julgar. Mas é muito triste, é triste demais. A postagem do outro te dá uma insegurança porque você quer ter o mesmo que o outro tem. Só que você nem sabe se o que o outro está postando é dele, se ele fez dívida para ter tudo aquilo,
E até que ponto aquilo é tão importante quanto se você se ligar às coisas da natureza. Que a natureza não tem competição. Ela é tranquila, ela é serena. Então ele cita que a vida real comparada a uma postagem de alguém que você não conhece, você nem conhece aquela pessoa, você está dando a devida importância. A sua felicidade é uma qualidade de vida menos a sua inveja. São aqueles sentimentos pequenos que às vezes ainda moram dentro da gente, que a gente citou. Tem muita coisa que mora dentro da gente. Então a gente precisa o quê? Abrir mão disso tudo. Muitos de vocês que estão aqui nos ouvindo vai falar, Sueli, mas eu não tenho esse defeito mais. Pode não ter esse, mas a gente pode ter outro. Então a gente tem que entender que a gente tem que, na medida do possível, e poder colaborar, e poder sinalizar, os terapeutas que estão aí, poder favorecer, poder ajudar, para que a gente possa o quê? Crescer espiritualmente. Gratidão não é um discurso bonito, é ferramenta emocional de sobrevivência no mundo de hoje. Porque o mundo de hoje está tentando sempre te mostrar que o que você tem não é bom, que você precisa comprar mais, que isso não te realiza. Isso não é verdade. Isso não é verdade. É bom a gente ter as coisas, lógico que é bom. É bom ter conforto. É bom ter uma casa para morar, um teto. Nem todos os têm, tem, mas a gente vai poder ajudar o outro na medida das nossas possibilidades. Mas a gente se comparar o tempo inteiro, medir o outro com a régua do outro, ou medir com a régua do outro a nossa vida, não faz mais sentido. Olá, Mauro, seja bem-vindo. Então, que tal despertar? Agora é a Sueli que está fazendo pergunta, hein? Que tal despertar, estar aberto à mudança antes das fatalidades? Gente, vou ser sincera com vocês, eu preciso olhar a hora, porque eu não sei se estou muito atrasada. Não, ainda tem uns minutos. Então, o que eu estou perguntando aqui? Mudar antes das fatalidades. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver os índices de acidentes automobilísticos nas estradas, volante que não combina com álcool, imprudência e ignorância. Porque fulano, ele se esconde no álcool, ele se esconde na droga, ele está sempre se escondendo, porque ele ainda tem muitas dificuldades. E esses momentos de beber, para quem já tem uma predisposição, é bem delicado. A gente não quer colocar aqui moral como se a gente fosse dando da verdade, mas prudência é necessário a todo e qualquer momento. É muito difícil a gente ver por ignorância, é uma coisa assim que chega a assustar. A pessoa vai dirigir um caminhão, uma carreta, ela não tem carta, ela está sem habilitação. A carreta tem um monte de pneu, né? Roda. E tá faltando a roda. E o fulano vai dirigir, vai fazer viagens longas e tudo bem. E causa prejuízo para as pessoas. Chega a causar, tem mortes. Isso é muito difícil. Então essa mudança é a gente entender o nosso papel no planeta. O que significa? O que eu estou fazendo aqui? Por que postergar ou adiar alguma coisa que eu posso resolver hoje? Por que eu tenho que fugir do comando, que a gente chama, das polícias que faz o papel, né? Querendo saber se você está habilitado, se você está em ordem com a sua documentação, você fica dando volta, faz de tudo, faz percursos diferentes, porque você não tem a coragem de ir lá e renovar sua habilitação. Você não tem a habilidade de fazer a coisa certa. Então, é mudar. A gente precisa conhecer a história do mundo. A gente precisa entender os processos. Porque guerras, problemas diversos,
não pode nos desestabilizar. É muito difícil tudo que está acontecendo no momento, mas nós não podemos fazer com que isso tudo mexa com a nossa psique a ponto de a gente não acreditar que o mundo tem solução. Vamos fazer a nossa parte, cada um no seu mundo, cada um com sua família, com seus amigos, e acreditar que nós podemos modificar, nós podemos mudar, nós podemos ser melhor que ontem. Eu tive assim, não sei se pode chamar de felicidade. A gente vê esses refugiados, muita gente que vem de outros países para ter uma oportunidade. Os meus avós vieram de outros países. Os meus, particularmente, vieram tudo da Espanha. Então, a gente tem que entender que a gente é irmão, que todos têm que ter chance. Óbvio que estar no seu país, com a sua cultura, é muito significativo. Mas, às vezes, as coisas tomam vultos, que a gente precisa dar a mão para os nossos irmãos. E eu fui fazer uma compra aqui bem próximo da minha residência e a menina percebia, a mocinha percebia que ela não falava bem o português, mas eu percebi que ela não era da nossa nacionalidade. Aí fui perguntar de onde que era ela. Aí ela disse que ela era da Palestina. Aí, né, lógico, eu sei sorrir, mas também sei chorar. Já fiquei emotiva. E falei, eu sinto muito. Ela está há 4 anos e falei, a gente vibra muito. E é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que vibrar. A nossa energia vai chegar onde precisa chegar. A gente precisa entender a importância do nosso magnetismo. A nossa intenção chega aonde precisa chegar. Os espíritos de luz dependem da nossa energia para levar aonde precisa. Ismael, o nosso administrador do Brasil, Jesus, governador desse planeta, precisa do nosso bem-querer, precisa do nosso carinho, precisa da estima que temos que ter por todos os nossos irmãos, independente de crenças, de religião. Questões políticas não podem derrubar as nossas amizades. Temos que respeitar a cada um e, se possível, se instruir também nesse aspecto para a gente entender quem somos e com quem estamos lidando. E a disciplina é a luz na caminhada. Vamos sorrir para quando preciso for, vamos finalizar a nossa mudança quando for preciso, porque tem alguém muito especial que quando Jesus apareceu, depois do desencarne do Cristo, a primeira pessoa que lhe apareceu, que todos sabemos, foi Maria de Magdala. Aí a gente pergunta, por que Jesus não apareceu para sua mãe? Por que foi Maria de Magdala? Por que Jesus não apareceu para os apóstolos, seus amigos de caminhada? Pelo óbvio. Maria já era luz. Os apóstolos eram as pessoas que precisavam estar com Cristo. Eles comungavam do mesmo ideal. Maria de Magdala, ela abandonou toda a questão que ela vivia, que felizmente era uma mulher bonita, atraente, e que por tudo que ela executou dentro da sua profissão que ela resolveu abraçar, ela abriu mão de tudo, porque quando ela conheceu o Cristo, ela entendeu o que era o verdadeiro amor. Então ela mudou, ela se transformou para atender aos nossos irmãos carentes, os nossos irmãos que outrora se chamava de leprosos, que hoje se sabe que são
rancinianos. Então, eu desejo a todos um 2026 de autocontrole, de moderação, como nos citou a nossa amiga Yara Zito, presidente, fundadora do Seara Reluz. Vamos fazer as melhores escolhas. E aqui um pensamento que eu recebi essa semana, que eu também achei bastante profundo. Evoluir é abraçar a mudança e transformar desafios em oportunidades. Que Deus nos dê cada vez mais a luz do entendimento. Eu agradeço a todos de coração, cada um no seu lar. Sinta toda a energia do Pai de amor, Jesus, nosso mestre, guia, que possa continuar nos abençoando, acreditando em nós como os irmãos. E ainda que erramos, que possamos levantar, ter coragem e seguir. Que possamos auxiliar na medida das nossas forças, entendendo que cada um de nós podemos oferecer alguma coisa a quem necessita. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre. Gratidão. Assim seja. Meu coração para vocês. Beijos. Até uma próxima oportunidade. Boa noite.